querer. É improvável, é impossível ser visto lá no PDV. Pode trazer um resultado incrível. É isso aí, pessoal. Quem não é visto não é lembrado. Assim dizia o velho ditado. Por isso nós vamos falar nesse vídeo hoje sobre visibilidade. E nós vamos falar sobre dois aspectos de visibilidade. A gente sempre fala da visibilidade do ponto de vista do shopper ou do consumidor, mas a gente vai falar também da visibilidade sob o ponto de vista do agente da farmácia. Vamos chamar de visibilidade interna. O agente da farmácia também conhece os nossos produtos, mas ele tem milhares de produtos na cabeça e relação, com milhares de produtos ali no seu PDV. Então, quanto mais próximo ficar, ele fica mais íntimo. E isso vai ajudar no compromisso dele de recomendação ou de proteção de receituário. Então é fundamental também que você pense sobre o ponto de vista do agente da farmácia, se ele consegue ver o produto ou não, se ele vê até algum material de comunicação, por exemplo, no quadro de cortiça, lá na copa, onde você pode colocar algum informativo dos nossos produtos, alguma coisa do Debreve, alguma coisa do Peglax, enfim. Ali você tem uma possibilidade de aumentar essa visibilidade interna e criar mais intimidade com os agentes do PDV. Falar sobre o ponto de vista do shopper ou do consumidor também é importante que a gente entenda que existem algumas áreas dentro do PDV e essas áreas, como nós discutimos lá em estrutura física do PDV, essas áreas podem ajudar ou atrapalhar na visibilidade dos nossos produtos. É importante que a gente entenda cada uma delas. A primeira coisa que a gente precisa entender, para entender as áreas também, é que grande parte das farmácias hoje, elas evoluíram bastante, elas têm gerenciamento de categoria. O que significa isso? Que existem aquelas categorias, analgésico, antigripais, multivitamínicos, enfim, que ajudam o shopper e o consumidor a reconhecer o espaço dentro da loja e buscar o seu produto. É importante que a gente entenda que essa é uma organização que ajuda, do ponto de vista até cerebral mesmo do consumidor ou do shopper, a encontrar os nossos produtos. Então o nosso produto precisa estar nessas categorias, na categoria adequada. Logicamente que a gente sofre algumas coisas, porque alguns lugares não são tão organizados assim, mas a gente tem que buscar essa lógica. Outras situações é quando não tem uma categoria específica, por exemplo, como Puravit Imune, que pode estar misturado ali em algum lugar. Por quê? Porque o PDV não reconhece ele dentro de uma determinada categoria específica. Então é importante que você faça a leitura do PDV para entender essas áreas e posicionar adequadamente os nossos produtos. Aí você vai dizer o seguinte: mas não sou eu que posiciono, já tem o planograma lá da empresa. Lógico, se tem o planograma da empresa, a gente vai buscar seguir da melhor maneira possível. Logicamente que se tiver alguma divergência que você acha que não seja correta, você pode tentar ajustar no próprio PDV ou então informar o CAN até mesmo para fazer esse trabalho dentro da rede, perfeito? Ou marketing, enfim, mas que você seja um agente participativo desse processo de melhoria. Para a gente ter uma exposição mais adequada, se a gente quiser ampliar a exposição, a visibilidade do nosso produto, a gente não pode abrir mão do ponto natural. Como eu falei, a categoria é o lugar onde o shopper vai buscar o produto dele. Dentro do balcão, o ponto natural é aquele lugar específico do seu produto onde o agente da farmácia, o balconista, o farmacêutico vão buscar o seu produto. Então, existe um padrão. E se a gente quebrar esse padrão e não tiver o produto no ponto natural, o que acontece? A gente vai provavelmente viver um problema de venda. O agente da farmácia pode reconhecer que não tem mais o produto e dizer para o consumidor que ele não tem aquele produto, porque ele não encontrou, está num outro lugar que não aquele de costume. Então, toda vez que você for aumentar a visibilidade, você vai ter um outro desafio associado, que é aumentar o estoque. Por quê? Porque como você não pode tirar produto do ponto natural, você precisaria aumentar o estoque para colocar em outro ponto específico de exposição.
grandes redes, muitas vezes esses espaços já são planejados, né? Então tem um planograma específico para expor aqueles produtos. Isso é negociado, muitas vezes o CAN já negociou, a área de trade já negociou e aquilo está estabelecido para aquela farmácia daquela forma. Existem muitas farmácias que têm áreas que são mais autônomas, né? Então, enfim, o próprio gerente da farmácia mexe, tira daqui, põe dali. Na independente, geralmente acontece bastante isso. Vem uma negociação mais agressiva, eles tiram todos os produtos ali e colocam outro. Enfim, esse é o universo que você precisa entender a realidade da sua farmácia. Se você entender essa realidade, como é que ela funciona, você vai encontrar os pontos que você pode atuar. Muitas vezes a gente acha que por ser planejado, ou a gente usa a crença absoluta de que, por exemplo, uma grande rede está tudo planejado. Sim, grande parte está planejado, mas existem áreas ou existem questões particulares de cada loja onde o gerente acaba ou tendo autonomia ou tomando iniciativas próprias de exposição. Provavelmente você já viu em algumas grandes redes alguns produtos expostos no balcão, você fala, mas não está no planograma isso aí, não deve estar. Foi uma iniciativa de algum representante que foi inteligente e persuasivo o suficiente para colocar aquele produto no balcão. Então isso demonstra que existem grandes oportunidades para você também, além daquilo que aparentemente é planejado. Dentro do conceito de visibilidade também, essas áreas, cada uma delas tem uma importância, são consideradas pontos quentes que ajudam a impulsionar mais as vendas, a impulsionar o desejo de compra do shopper do consumidor, então essas áreas são negociadas muitas vezes, né? Mas efetivamente você pode desenvolver a sua curiosidade analítica para entender se realmente aquela área é uma área importante dentro do PDV. Eu passei por uma experiência muito interessante. Nós fomos numa farmácia, o representante falou, puxa vida, eu vou ficar uns 2 meses sem vender aqui. Eu falei, por quê? Porque eles compraram uma gôndola, uma gôndola grande, e colocaram quase 200 produtos lá. E aí qual foi a sensação dele? Mundo perdido. Estou lascado, não vai rolar mais nada aqui, eu vou ter que buscar o meu resultado em outra farmácia. Na realidade, quando a gente foi para o processo de observação da farmácia, fiquei posicionado naquela gôndola, próximo àquela gôndola, que tinha os produtos, e a gente percebeu que 90% do fluxo da farmácia não passava por aquela gôndola. Então, será que era um medo extremamente infundado? Né? Ou seja, a dimensão, pelo menos, do medo, do receio, era infundada? Sim, estava superdimensionado aquilo. Né? Então, na realidade, a gente começou a observar que 90% das pessoas iam para próximo do balcão ou percorriam 2 corredores, não aquele. E aí nós fomos conversar com o gerente da loja. E perguntando para o gerente da loja sobre áreas de exposição de produto, eu perguntei para ele se ele teria alguma área onde ele tem autonomia para mudar os produtos. E ele disse que sim. E ele me apontou exatamente atrás do balcão de atendimento, onde tinham 3 atendentes atendendo todo aquele fluxo de pessoas com as prateleiras atrás. Eram umas prateleiras de vidro, né, com os nichos. E adivinha só, você olha para aquele painel todo atrás dele, com alguns produtos que não tinham muita relação, né? Às vezes há um xarope lá, um fitoterápico, um aparelhinho de repente de inalação, uma outra coisa. E a gente entendeu que ali seria uma área de exposição muito interessante para os nossos produtos. E aí o que aconteceu? Perguntei para ele se ele teria, aí mostrando o valor que era um período de inverno, que nós teríamos mais um mês de venda, que o produto ajudava ele no ticket médio do faturamento, se a gente poderia usar um espaço daquele de exposição. O que ele prontamente atendeu e disse, pode sim. E logo em seguida, ele disse, amanhã eu já faço essa mudança. Nós olhamos o ponto natural e tinha quantidade suficiente para fazer a mudança naquele momento. E eu disse para ele o seguinte, não, nós não vamos dar esse trabalho, você já fez a gentileza, nós vamos fazer isso. E já fui entrando para fazer e ele prontamente aceitou. Se eu deixasse para ele fazer no outro dia, o que ia acontecer? Provavelmente ele não ia fazer, esquecer, enfim. Então a gente precisa ter essa sacada, esse jogo de cintura, essa iniciativa, essas perguntas, curiosidade analítica para ver se realmente é uma verdade absoluta ou não, porque muitas vezes a gente está limitado pelas crenças que nós reconhecemos como verdadeiras e aí a gente não avança no nosso espaço, a gente sempre encontra os bloqueios.
Um exemplo legal também de visibilidade, quero contar para vocês uma história, aliás, que são das muitas que eu já vivi no campo, mas é sobre exposição no balcão. Tem várias farmácias, principalmente as independentes, tem vários produtos no balcão, tem acetona, tem protetor labial, tem tchuquinha de cabelo, tem tudo quanto é coisa ali, chupeta, potes até com aquela questão de adaptador elétrico, enfim, uma loucura, né? E aí quando você pergunta para o gestor da loja, o comprador, o dono, enfim, gerente, ele diz que não tem espaço, mas você vê tem um monte de coisa ali. Ele realmente não tem espaço, mas na realidade ele está utilizando mal aquele espaço. Se você demonstrar valor dos nossos produtos, que há a possibilidade de colocar um produto nosso ali que ele vai ter maior ganho, por exemplo, uma argumentação bastante consistente, você pode conseguir essas conquistas. Vou dar um exemplo de uma saída a campo que eu tive conversando com um gerente de farmácia. Ele disse não tenho espaço, e quando eu olhei ele estava com um display desse tamanho, com mais de 100 protetores labiais ali. E aí eu olhei para o preço daquilo, na época inclusive custava muito barato, custava em torno de R$ 2,50, se não me engano, R$ 2,00. E aí eu perguntei para ele, e esse produto vende? Ele falou, vende muito. Eu falei, quanto é muito? Ele falou, é muito, muito. Eu falei, muito, me dá um número. E aí ele foi no sistema buscar. Quando ele foi no sistema, ele encontrou um número de 18 unidades. 18 unidades é um volume grande? É muito? Não, 18 é pouco. Daria R$ 36,00 aproximadamente as 18 unidades a R$ 2,00. E aí? Será que ele está ganhando bem, está usando bem aquele espaço? Aí eu fiz uma pergunta sobre margem, qual a margem desse produto? Ele falou 50%, 50% de margem. Então quer dizer que você ocupa um espaço desse tamanho no balcão para ganhar R$18 no mês. Deu para entender a questão, como a gente tem grandes desafios, grandes possibilidades no PDV também? Então essa é um exemplo bastante interessante de possibilidades que a gente tem de atuar como um consultor mesmo no PDV, tá joia? Outros pontos, né, relacionados à visibilidade estão também ponto extra, checkout, balcão, né? São áreas de oportunidade. Logicamente que a gente tem que entender a característica do nosso produto. Se é um produto que você quer que o balconista recomende, por exemplo, seria interessante você trazer para ele a possibilidade de deixar uma embalagem no lugar onde ele atende. E tem aquele balconista que gosta de atender sempre naquele lugar. Então você reconhece e põe uma embalagem ali, do lado do computador dele, que ele faz consulta, enfim. Você cria aquela visibilidade, cria aquela intimidade e fica mais fácil. E também o show para o consumidor que chegar no balcão ver o produto ali. Enfim. E agora eu quero falar de alguns pontos importantes para você pensar. Então, primeira coisa, né? Colocar sempre na categoria o produto, estar sempre atento que ele está bem posicionado na categoria. Logicamente que dentro da categoria você tem líder, você tem outros que não são líderes, e às vezes o nosso produto não é líder da categoria, ele está ocupando um pequeno espaço. Você vê a possibilidade melhor de realocar o seu produto ali. Nosso produto tem que estar na altura dos olhos. Sim, ideal. Mas imagine que a sua categoria toda está embaixo. Como é que você vai brigar com o PDV para colocar o seu produto na altura dos olhos? Procure outro ponto extra, vai buscar no balcão, aumenta o estoque dele, deixa ele no ponto natural da categoria, vai buscar um lugar no balcão, em outro ponto extra, no checkout, enfim. Faça outra iniciativa, mas não brigue com alguns padrões que são realmente, que não faz sentido. Não adianta nada você trazer um produto que é de uma categoria para a altura dos olhos, colocar numa outra categoria que ele não vai ser reconhecido ali naquele aspecto, tá certo? Outro ponto é em relação às frentes e à organização, né? Sempre que você vê seus produtos, coloque mais frentes possível do seu produto para ocupar mais espaço, para aumentar a visibilidade. E fazer uma boa sinalização se você tiver alguns materiais. Esse é um ponto interessante, principalmente para quem é propagandista médico. Muitas vezes vai no PDV, ele fala assim, não é meu trabalho arrumar a caixinha, não é meu trabalho limpar a caixinha. É seu trabalho tudo que tiver relacionado àquilo. E se você acredita que aquilo pode contribuir com o seu negócio, é uma grande oportunidade de você mexer
ajustar, logicamente guardadas as devidas proporções, não vai lá fazer aquele alarde todo, mas um ajuste de caixinha no PDV não é nada demais, beleza? Tá certo? E eu falei da comunicação adequada também, usando os materiais e a precificação é uma forma também de dar boa visibilidade. A gente vai falar um pouco mais na frente também, mas você pode usar recursos inteligentes para aumentar essa visibilidade. Muitas das farmácias já têm as suas etiquetas de promoção, ou então eles diferenciam as etiquetas por cores para garantir uma visibilidade maior para o produto. Tanto é que parece que um produto que está em promoção acende na prateleira, né? Tem algumas dicas para vocês, né? Logicamente, primeiro você vê se o seu produto está com desconto, conversar para ele colocar a etiqueta adequada lá. Outra oportunidade é você levar um destaca-texto na sua bolsa, de algumas cores ali, que se adequem mais com aquele PDV e de repente, onde você tem mais liberdade, você consegue até fazer uma marcação onde ele salta os olhos ali, aquele preço especial do produto, tá certo? Outra possibilidade também para você aumentar a cumplicidade dos agentes da farmácia é muitas vezes quando você quer fazer ele lembrar do nosso produto, ou seja, mas ele não está tão visível, ele não está tão próximo. Então você pode criar um post-it, por exemplo, colocar naquele produto que é relacionado ao nosso, até que concorre com o nosso, para lembrar o nosso que está mais distante. Use a criatividade para ampliar a visibilidade dos nossos produtos do PDV e não se limite aos pequenos e limitados padrões de conceito e de crenças que são falados por aí. Use da sua inteligência, criar espaços novos de visibilidade quando for possível, e eu tenho certeza que esse exercício ele tem que ser um exercício com uma boa energia, ele tem que ser um exercício que traga prazer para você. Eu costumo usar a expressão flutuar no PDV. Flutuar no PDV quer dizer o seguinte: vai para lá e curte aquela energia, curte a vibe e vai tentando usar da criatividade e interagindo com as pessoas que elas vão abrir as portas para você fazer essas iniciativas, tá certo? Te vejo no próximo vídeo que vai falar do educacional. Tchau!